Bate-papo descontraído, revelações, perguntas inteligentes e respostas surpreendentes. Mais um novo convidado especial no podcast, aqui na Multiweb TV com Marcos Roberto. Nós estamos iniciando mais um podcast aqui na Multiweb TV e hoje nós recebemos a psicóloga Tânia Lux Rohapfel. Falei corretamente, Tânia? Falou corretamente, Marcos. Rohapfel. Isso aí. E aí, tudo bem, Tânia? Tudo bem, Marcos. Trazendo sempre novidades. Sim, hoje estou aqui para trazer uma novidade para vocês, né? Já tive aqui para falar do meu programa presencial e agora, então a gente está com essa novidade de lançar o programa Viva Melhor Mentoria, que vai ser online. Sim, e a pessoa ela pode participar da sua casa e também de qualquer lugar. Isso, se ela tem internet, estando internet, ela pode assistir às aulas, né? Que vão ficar gravadas, a pessoa vai ter a disponibilidade de todo um conteúdo que fica gravado na plataforma. E as mentorias comigo também é online, então vai ter essa possibilidade de fazer ao vivo, mas online. Que bom. E, Tânia, o que é o programa Viva Melhor Mentoria? Então, Marcos, o programa Viva Melhor Mentoria, ele é uma espécie de treinamento em que a pessoa vai aprender ferramentas da psicologia, não só da psicologia, mas de toda a formação e conhecimento que a gente tem, técnicas e ferramentas para levar para a vida, né? Onde ela vai poder identificar as forças que ela tem, reconhecer essas forças, né? E aprender a identificar e lidar com as travas. Então, vai ter todo um conhecimento da psicologia cognitiva, da psicologia positiva, da inteligência emocional e o conhecimento das constelações familiares aplicadas à prática que a gente traz nesse programa. Sim. E para quem é indicado o programa, Tânia? Então, Marcos, eu digo que o programa ele é bem indicado para pessoas que querem elevar a sua vida para o mais. Como assim elevar para o mais? Ele é um programa de desenvolvimento pessoal, mas também ele é bem indicado para aplicar também nos relacionamentos, né? Na carreira, no negócio, nas finanças também, né? Porque o que acontece? Está tudo interligado. Então, quando a pessoa ela busca, né, um conhecimento, ela busca aplicar na vida dela, ela vai melhorando as outras áreas também. Porque eu digo assim, o poder pessoal, relacionamento e finanças está tudo interligado. Como eu me relaciono num aspecto da minha vida, num campo, eu também me relaciono nos outros campos. Ou seja, então ele é um programa de desenvolvimento pessoal, mas ele também é para quem quer dar um up, vamos dizer, na carreira, ou quer olhar para o negócio de uma forma mais estratégica, porque as constelações familiares, elas têm esse poder, né? E essa informação, esse conhecimento de trabalhar os sistemas. Sim. Tu entende? Então, por isso que ele é indicado, não só para construir relacionamentos prósperos, como também, né, trabalhar a questão pessoal, as forças, trabalhar o financeiro, trabalhar, né, a questão da carreira também. E às vezes falta isso, né? Falta esse olhar, né, para esse segmento, né, Tânia? Pois é, Marcos, eu vejo que as pessoas estão muito distraídas. Eu também sou distraída, né? Agora com a internet fica ali, né, rolando feed e se perde muito tempo, se perde, às vezes se tapa muito, a sujeira vai para baixo do tapete, ou seja, está angustiado, não está legal, acaba se distraindo e vai deixando para depois, empurrando com a barriga. Então o programa ele foi pensado justamente para trabalhar de uma forma bem prática e objetiva. Ou seja, são 14 anos atendendo pessoas, trabalhando com grupos. Então eu peguei o que eu senti que as pessoas mais precisam para aplicar na vida delas e trazer elas para essa consciência, para essa presença. Porque o que acontece? Quando eu não tenho consciência da minha trava, eu não posso lidar com ela, não é mesmo? Sim.
Eu digo sempre que a gente não cura aquilo que a gente não sabe que tem. Então, quando eu digo que estamos muito distraídos, é que a gente não percebe as nossas travas. A gente percebe que não está legal, mas vai empurrando, vai levando, né? Não filtra ou não toma decisões estratégicas para lidar com as situações, para dar um basta, ou até para olhar para aquilo que precisa ser olhado. Sim. Então, desse modo, é indicado então para as pessoas que querem ter essa consciência. Opa, peraí, quero olhar para a minha vida, quero olhar para o meu relacionamento, quero olhar para o meu trabalho, quero olhar para o meu negócio, e o programa está aí para isso. Que bom. Tânia, quais são as 3 inteligências do programa? Então, Marcos, são as 3 inteligências que eu acabei de mencionar. A inteligência cognitiva, a emocional e a sistêmica. Na inteligência cognitiva, a gente trabalha com as crenças limitantes. Então, se eu tenho um padrão de comportamento disfuncional, é porque eu tenho crenças que me levam a agir assim, certo? Então, para eu chegar nas crenças, eu também preciso identificar os pensamentos sabotadores. Aqueles pensamentos, aquela voz por detrás de mim que diz que eu preciso desistir, ou que justifica eu desistir das minhas metas e dos meus planos, né? Então, a terapia cognitiva aplicada, né, na prática é isso, ela identifica essas crenças, né? Eu preciso saber identificar, lidar com esses pensamentos para eu também poder lidar, por exemplo, com a ansiedade. Eu não consigo lidar com a ansiedade. E muitas vezes aquela pessoa ela tem programado algo e acaba desistindo também? Não entendi a tua pergunta. Ela tem programado, eu vou fazer isso, e aí vem essa voz que você fala e a pessoa acaba desistindo. Sim, sim. Bem isso. Essa voz é as travas, né? Sim. É aquele mecanismo inconsciente que age por trás, ou que faz você se sentir, por exemplo, angustiado, que era o que eu ia dizer sobre a ansiedade. Sim. Por exemplo, a ansiedade ela tem um pano de fundo, que é o medo de que coisas ruins vão acontecer. Então, o pensamento por detrás do ansioso é o pensamento do tipo e se? E se eu não conseguir? E se eu não melhorar? E se eu tentar e der errado? Sim. E se as pessoas me julgarem? E se as pessoas falarem a respeito de mim? Então, é melhor não fazer. Talvez é melhor esperar. Talvez é melhor desistir. Entende? Então, o pensamento ansioso é sempre um pensamento de que coisas ruins vão acontecer. Se eu não souber identificar essa voz que está ali e responder a ela, eu sempre digo, pensamentos são só pensamentos e não necessariamente verdade, não é? Sim. Então, eu preciso colocar esses pensamentos numa categoria de hipótese. Não necessariamente verdade, eu preciso responder para que eu possa, então, lidar com essas crenças, certo? Essa é a parte da inteligência cognitiva, então, que a gente trabalha bem diretamente como a mente funciona, técnicas da terapia cognitiva para poder lidar com esses pensamentos. Na inteligência emocional, então, o que a gente trabalha dentro da inteligência emocional, Marcos? Basicamente, a gente vai trabalhar o autocontrole e o manejo de emoções. Ah, mas o que é esse manejo de emoções? Parece uma fala tão aberta, né? O que é esse manejo? Marcos, eu digo que o manejo de emoções, e eu gostaria de ter aprendido isso muito tempo antes, nem a faculdade me ensinou, não menosprezando a faculdade, Sim. mas foi muito depois, né, com cursos. A gente não sabe para que servem as emoções. A gente não sabe reconhecer, por exemplo, o que a tristeza quer dizer a meu respeito, ou o que a raiva quer dizer a meu respeito. Porque quando eu entendo o que aquela emoção quer comunicar a meu respeito, então isso me dá clareza. E eu digo que clareza é poder. Porque se eu entendo que a raiva está querendo dizer para mim que eu fiz um mau negócio, né? Ou que ela é uma regra interna quebrada, né? Eu não concordo, então eu sinto raiva. Mas por que eu não concordo? Tá, eu tenho crenças que não condizem, né? Poxa, eu não concordo com o que o Marcos fez, então fico com raiva. Mas tem muito mais coisa por detrás disso. Se eu me relaciono com o Marcos, é minha responsabilidade também esse relacionamento. Sim. Faz sentido? Sim. Então a raiva está falando de expectativas que eu criei com relação ao Marcos. E talvez o Marcos não tenha para dar. Sim. Então eu sinto raiva, né? Então a raiva quer dizer que eu tenho uma expectativa que eu preciso diminuir. E o programa ensina isso, a ter esse entendimento.
Exatamente. E compreender as pessoas. Então, eu falei a respeito da raiva, né? Mas, por exemplo, todas as emoções, elas têm uma função positiva. Eu sempre digo que a raiva é a preferida porque a gente sempre aponta para o outro, né? Sim. Porque o outro me enganou ou porque o outro não foi justo comigo. Tá, mas e qual é a responsabilidade que eu tenho de me relacionar com esse outro? Ou de manter as coisas assim, ou de não tomar decisões para que mude também, entende? E assim também o nojo, a alegria, a tristeza têm uma função positiva. Então, o manejo emocional, o manejo das emoções, ele nada mais é do que eu entender qual é a função de cada emoção e compreender o que aquela emoção quer dizer a meu respeito, para que então eu possa tomar a melhor decisão, né? Olha que fantástico isso, eu acho fantástico. Só que não se aprende na escola, né? Eu, por exemplo, fui criada né, com a crença de que sentir raiva é feio e que eu não posso falar que eu estou com raiva da pessoa. Quando daí eu digo, eu estou angustiada contigo, eu não estou legal, mas eu não resolvo o problema. Não tem problema nenhum eu dizer, eu sinto raiva de você quando você age assim. Nós vamos precisar resolver isso. Isso não está me fazendo bem. Não é feio sentir raiva, sabe? E assim todas as emoções. A gente trabalha esse manejo, né? E a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, Tânia? Não tem, Marcos. Eu mesma não tinha. Sim. Eu mesma não tinha, não sabia. Às vezes estava triste, às vezes a gente está triste, por exemplo, e pensa, será que é uma sementinha de depressão brotando aí? Pode ser, mas pode ser que eu estou elaborando um luto, por exemplo. Sim. E quando eu falo de luto, não é só perder um ente querido. E se eu perco o emprego? Ou se eu perco algo que eu levei muitos anos para conquistar? Isso também é um luto, né? Então é natural eu sentir tristeza. Sim. E a tristeza me ajuda a refletir, me ajuda a colocar as coisas no lugar, me ajuda a desabafar. Então as pessoas têm medo de sentir triste, ou elas não sabem o que aquela emoção está dizendo. Talvez eu estou triste porque eu também não estou tendo um equilíbrio na minha vida. Sim. E eu preciso olhar para isso. Então, assim, não se sabe dar nome. Esse é o fato. Eu não estou legal, às vezes a pessoa chega e diz assim, eu estou angustiada. Tânia, eu estou angustiada, eu não estou conseguindo respirar direito, né? Eu acho que eu estou ansiosa, ou eu acho que eu estou triste. Não sabe dar nome para a emoção. Então, à medida que você aprende a dar nome para aquilo, você sabe também o que fazer. Porque se tu não sabe o que é, tu não sabe o que aquilo está te comunicando. Faz sentido? Então, é por aí mesmo, né? Sim. Então, a inteligência emocional é isso. Desculpa. Sim, pode continuar. Então, falei da inteligência cognitiva, Sim. que lida com o pensamento. Falei da inteligência emocional, que é o manejo das emoções. E a terceira inteligência que o programa Viva Melhor Mentoria trabalha é a inteligência sistêmica, que é o conhecimento das constelações, então, né, aplicadas à prática. Então, um desses conhecimentos, por exemplo, é você identificar qual é o teu lugar, né? Por exemplo, às vezes, como assim, Tânia, qual é o teu lugar? A gente, às vezes, como eu falei, está muito distraído. E, às vezes, a gente se ocupa muito com coisas que não nos dizem respeito, né? Por exemplo, às vezes as mulheres têm uma atitude de querer cuidar do marido. Marca consulta para ele, lembra do horário de tomar o remédio, né? Querem cuidar de tudo, cuidar da finança, cuidar de comprar roupa para ele e tudo mais. Ou seja, ela está fazendo o papel de mãe. Ela não está fazendo o papel de mulher. Ela está tendo um cuidado. E é só um exemplo, né? Ou, por exemplo, os filhos que querem dar pitaco na vida dos pais, ou querem dizer o que os pais devem ou não fazer. Está fora do lugar, porque quem cuida é pai e mãe, né? Sim. Então, existem 3 leis sistêmicas, né? Que é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio, que quando elas são violadas, trazem estragos de modo geral. E no programa a gente explica certinho assim qual é essas leis e como que aplicadas à prática podem te dar mais resultado, né, nos relacionamentos, na carreira, né, no negócio e isso também. Faz a grande diferença. Faz. Eu entrei em contato com esse conhecimento em 2018 e eu diria que o conhecimento sistêmico, Marcos, ele é mais do que um conhecimento, ele é uma postura de vida. Então, à medida que eu aprendo
qual é a função dessas leis e quando elas são violadas, o estrago que ocorre, eu passo a me policiar. Sim. Poxa, tá pesado? Eu devo estar fora do meu lugar. Fora do meu lugar, estou me ocupando com o que não me diz respeito ou estou violando alguma dessas leis. Então, acaba que é uma postura de vida, onde você todos os dias pode vivenciar isso, a partir de você escolher, né, tomar decisões para estar no lugar de força. Sim. E Tânia, por que é indicado para casais? Então, Marcos, eu digo que casais inteligentes prosperam juntos. E como o conhecimento, principalmente da inteligência sistêmica, o que acontece? Ele vai te colocar num patamar, um nível a mais de consciência. E aí, por que é interessante que o casal participe junto? Porque se um dá um passo, o outro pode alcançar e ambos caminham juntos, né? A gente trabalha, por exemplo, a força do feminino, do masculino, né? Então, existem muitas posturas de casais em que a gente pode observar, por exemplo, a forma com que eles se relacionam com o dinheiro. Por exemplo, é só um exemplo, Sim. né? Então, existem posturas, existem formas que coloca para uma abertura maior para a abundância. Mas pode ser que um deles viva muito na escassez, no medo. Por exemplo, eu tenho medo que falte dinheiro. Ou guardo dinheiro porque pode acontecer um imprevisto. E o que acontece? O imprevisto. Vem um imprevisto, eu perco o dinheiro. Então, quando a gente muda uma mentalidade, é interessante que o casal incorpore essa nova mentalidade. Então, Sim. por isso a indicação para casais. E tem os resultados positivos quanto a isso. Sim, a gente vê... Tem muitos exemplos, Tânia, também? Eu tive a oportunidade de ter 2 grupos presenciais e tive a felicidade de, nesses 2 grupos, terem casais. Então, o feedback que eles me passaram foi Sim. bem positivo. E a gente vê como Marcos, eu posso dizer, o casal falando a mesma língua. Sim. Entende? Então, assim, um dos pilares, né? A gente sabe que os pilares de um relacionamento próspero, de um relacionamento saudável, é a sexualidade, os planos em comum Sim. e o companheirismo. Então, quando a gente vê essa afinidade, esse companheirismo, esse caminhar junto, ou também a questão de estar atendida a necessidade dos dois, para que seja um relacionamento próspero. Então, quando os dois participam, a gente vê isso acontecer na prática. Essa é a receita para chegar aos 30, 40, 50 anos de casamento. Olha, eu diria que é um caminho bem assertivo para Sim, isso, né? Não sim. digo que é uma receita pronta, mas a gente vê na prática. Eu vejo na clínica, sabe, Marcos? Uhum. Eu vejo nesses 14 anos atendendo, eu vejo que às vezes não se olha com o olhar que deveria para esses pilares. Sim. E com certeza eles fazem diferença na vida dois. Tânia, quais são os resultados que você pode esperar participando do programa Viva Melhor Mentoria? Então, Marcos, participando das aulas, né, e de toda a mentoria a mentoria direcionada para as questões, então por isso que eu vejo que é um diferencial bem grande nesse programa. Por que tem um diferencial grande? Eu diria até mais interessante que o presencial. Porque no presencial a gente tinha as aulas, a gente fazia as aulas e as pessoas traziam as questões no mesmo momento. Sim. Agora, o aluno vai ter acesso à plataforma com as aulas gravadas. E um outro momento que ele vai assistir no momento que ele puder. Sim. Né? No horário do almoço, à noite, né? Cedinho, o horário que ele quiser. Sim. E nas mentorias vai ter, então, toda semana, até final do ano, comigo, toda semana vai ter um horário em que a gente vai trabalhar as questões que as pessoas trouxerem. Então, veja bem, a pessoa vai poder olhar para as questões dela, Sim. seja pessoal, de carreira, de relacionamento, né? E a gente vai desenvolver, então, as habilidades e as estratégias para lidar, né? Então, o que se espera como resultado? Que a pessoa aprenda também ferramentas para levar para a vida toda, né? Além disso, lidar com as questões dela, desenvolver posturas mais assertivas para a vida, né? Aprender, então, a gerir essas emoções,
aprender a aplicar essas inteligências na prática. Eu diria que um outro resultado é ter bastante clareza com relação a como ela se comporta, por exemplo, com o dinheiro, né? Como eu falei ali antes, né? Ocupar um lugar de mais prosperidade significa eu ocupar um lugar de abertura para o mais. Sim. Porque a gente bloqueia, né? Às vezes a gente se coloca num lugar assim mais de vítima, por exemplo. E é tão fácil colocar a culpa no governo, ou no chefe, ou na empresa que não me dá condições, ou isso ou aquilo. Mas e o meu lugar de força, o meu lugar de filtrar, o meu lugar de tomar decisões para sair disso, né? Então, quando eu falo de lugar de força, Marcos, pode parecer um conceito meio amplo, né? Mas eu digo assim, ó, por exemplo, a mulher, né? A mulher, ela tem uma facilidade de sair do lugar dela, o homem também, né? Mas, por exemplo, assim, eu digo, a gente não nasce mulher, a gente nasce menina. A gente ocupa o lugar de mulher à medida que eu ocupo esse lugar com responsabilidade, né? Com um lugar de quem assume e direciona as ações. Assim, o homem também não nasce homem, ele nasce menino. Sim. E a gente vê tantos homens meninos, né? Que às vezes não consegue assumir responsabilidade ou ainda está na ação do menino. Então, outro resultado é a pessoa saber, poxa vida, eu estou agindo na criança ou eu estou agindo no adulto? Então, acho que esse é um resultado importante, porque me traz para a consciência para ver se eu não estou agindo, às vezes, num padrão inconsciente da criança ainda, por exemplo, né? Então, veja que é um compilado de conhecimento. Então, é tudo isso, eu digo, e muito mais, né? Porque a gente acaba, quando a gente avança numa área da vida, a gente avança em outras também naturalmente. Sim. E essa questão da tecnologia, ela fica disponível se a pessoa quer assistir novamente? Tem essa possibilidade também, Tânia? Sim, as aulas ficam ali disponíveis, ela Olha pode só. assistir quantas vezes ela quiser. Sim. Né? Vai ter esse acesso, né, ao conteúdo e enfim. Que bom, né? E há um interesse, até porque, como você falou, não importa o horário que a pessoa ela tem essa disponibilidade, ela pode assistir. As aulas que estão gravadas, sim. A mentoria que tem horário marcado. Então, as mentorias vão acontecer... Aí ao vivo daí? Ao vivo. Ao vivo, ela vai ter acesso à plataforma Zoom, Sim. que é um lugar onde a pessoa pode acessar tanto do celular quanto do computador, né? E aí esse sim tem hora marcada, vai ser nas segundas à noite, a partir das 7. E é uma facilidade isso, né? Essa tecnologia, né? Eu vejo que sim, Marcos, porque eu, Tânia, eu sou aquela pessoa que vive, né, comprando, fazendo cursos. E, por exemplo, eu vejo acesso, né, a cursos, a possibilidades que talvez antes eu não teria se eu tivesse que me deslocar, por exemplo, para Florianópolis, São Paulo, enfim. Então, eu vejo que favorece bastante. E de onde surgiu a ideia de fazer mentoria? Então, justamente por eu ver o alcance que isso tem. Porque eu trabalho com grupos desde que me formei há 14 anos, né? E eu vejo, Marcos, até na minha experiência própria, como a gente aprende muito com o outro, né? E a mentoria, ela se torna um conhecimento. Eu digo que fazer uma mentoria é fazer, sei lá, 30, 40 sessões num curso só. Então, assim, favorece o acesso, né? Favorece muito o acesso à informação, a um conhecimento que a pessoa vai aplicar, né, para o resto da vida. Então, surgiu de eu perceber no meu dia a dia, na minha prática, o resultado que se tem e também observar que os problemas, as dores das pessoas, elas são sempre muito parecidas. Né? Então a gente aprende muito também com o compartilhar, com o escutar, né? O outro. Sim. Então veio disso, veio de eu pensei assim, poxa, se eu já tive tanto resultado na minha vida, né? Em termos de cada curso que eu fiz, ou cada programa que eu participei, ou de cada palestra que eu vou, não é assim? Então, por que não eu talvez empacotar isso, entre aspas, ou eu poder fazer algo prático e objetivo para entregar para as pessoas de uma forma mais acessível? Eu confesso para ti, Marcos, que foi
é quase um sentimento assim de missão, sabe? Poxa vida, como esse conhecimento faz bem para mim, ou eu vejo resultados nos meus pacientes, por que não dar mais acesso a mais pessoas? Sim. E surgiu desse pensamento. Que bom. E o que é a mentoria em si, Tânia? A mentoria em si é esses conhecimentos, né? Essas ferramentas, essas técnicas que a pessoa vai poder, então, ela aprender e colocar em prática e validar também, né? Porque o que o profissional que está ali, por exemplo, eu vou estar ali disponível semanalmente para trabalhar essas questões. Então, a mentoria, a pessoa vai ter assim, ó, toda semana ela vai poder trazer questões dela para... Não é qualquer pessoa que vai estar ouvindo, não é o melhor amigo, não é o irmão. É um profissional que está ali com conhecimento para poder posicionar. Poxa, Marcos, isso é natural você sentir isso, não é? Diante dessa situação, você pode olhar dessa ou dessa maneira. Tem A, B, C, D, E, F, G... Quantas possibilidades de olhar para isso e que decisões ou que posturas você pode tomar, né, para lidar com isso. Então, a mentoria é esse conhecimento aplicado na prática diretamente, semanal. Sim. E o que mais? Então, eu diria que é tudo isso que eu falei, né? É uma experiência que... O que mais eu poderia dizer é a experiência que cada um, às vezes, acaba tendo, que não imagina que teria. Porque quando a gente se propõe a fazer um trabalho de autoconhecimento, eu posso descobrir tantas forças que eu não sabia que tinha, tanto potencial ali bloqueado, como também reconhecer travas que eu também não reconheço como travas. Né? Então, eu acho que a experiência, ela pode ser muito mais do que você apenas buscar para lidar com a ansiedade ou apenas buscar para lidar com a carreira. Eu diria que a experiência ou a surpresa pode ser muito maior porque envolve todas as áreas da vida, né? E como, assim, a mensagem que você poderia passar para aquelas pessoas, né, que estão nos acompanhando aqui, que têm a vontade, mas que, assim, será que eu ligo? Será que eu entro em contato? Será que eu participo? Eu diria assim, se você sentiu, né? Eu digo, cada um tem o seu tempo, né? Sim. Se você sentiu que em algum momento dessa nossa conversa algo tocou em ti de uma forma de que isso é para mim, ou isso pode, né, isso pode me ajudar, eu diria assim, se permita conhecer. Quer tirar mais dúvida? Me manda um direct lá no Instagram, me manda uma mensagem. Sim. No WhatsApp, eu vou responder e eu vou dizer com certeza para a pessoa, Marcos, esse programa é para você ou não é? Porque eu digo assim, eu cada vez que, né, até nas minhas orações eu coloco isso, que venha pessoas para o programa, pessoas que eu possa fazer diferença, ou que esse conteúdo seja útil. Porque eu quero ver resultado nas pessoas. Sim. Então, se a pessoa está em dúvida, poxa, é para mim ou não é? Pergunta porque eu vou querer ter na mentoria pessoas que eu acredito que vão ter resultados. Porque eu acho que isso é o que mantém qualquer serviço, né, no mercado. É o resultado que a gente quer causar nas pessoas. E a gente pode avaliar, poxa vida, é possível buscar esse resultado ou não? O número do WhatsApp é o 98435 0028. Esse Isso. é o WhatsApp. Horário comercial, Tânia? Então, eu peço para que mande no WhatsApp, porque eu tenho tempo para responder. Manda mensagem, manda áudio. Isso, mando, né? Então, por que no WhatsApp? Porque às vezes a gente está atendendo, não vou poder atender. Então, às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu prometo responder todo mundo. Sim. Então, seja uma mensagem de WhatsApp, ou seja uma mensagem lá no Instagram, a gente dá o retorno para a pessoa que tiver em dúvida se o programa é ou não para ela. E aí o Instagram também tem essa questão de mensagens? Manda lá. Isso, é o @TâniaLocs, né? Tânia, LOCKS, é o meu arroba lá, o meu endereço no Instagram, e pode me procurar, já me segue, manda perguntas que vai ser um prazer responder. Sim. Há um limite também de participantes? Então, Marcos, eu tenho um limite sim, porque eu gosto de atender bem as pessoas
e para a gente poder dar essa atenção semanal, porque, veja bem, vão ser encontros semanais até o final do ano. Então, eu preciso ter um número limitado para poder dar uma atenção que a pessoa merece, né? Então, são vagas limitadas. E até que data a pessoa pode ir? Então, a gente está lançando, Marcos, essa semana e já começa as mentorias na segunda-feira que vem. Então, o período de inscrição é apenas essa semana, né? Sim. Então, a pessoa tem hoje nós estamos na segunda-feira, né? Então, tem uma semana para decidir se inscrever e participar. E de que idade a que idade é permitido? Então, Marcos, eu sugiro que sejam pessoas acima de 18 anos, embora a partir dos 16 já tive paciente com 14 anos e tiveram um resultado fantástico, até porque manejo de emoções, ansiedade, tudo mais, então faz uma diferença já bem grande para a vida de um adolescente. Sim. Então, eu diria que esse seria o limite, né, de idade ali. E depois, já tive pessoas de 70, 80 anos, aí vai da jovialidade, da vontade de se desenvolver, que a gente sabe que isso é infinito, né? Sim. Essa capacidade do ser humano de desenvolver. Então, na atualidade, qual a idade que está mais procurando? Olha, Marcos, o meu público hoje é 30 mais. 30 mais é um público que eu vejo que está buscando mais. Sim. Eu vejo a dificuldade nos relacionamentos, principalmente, né? Então, a pessoa precisa amadurecer para que ela possa perceber que ela precisa também de ajuda. Não que outras faixas etárias não percebam, né? Mas eu vejo que o grande desafio, assim, é divórcio, por exemplo, né? Segundo casamento. Então, ele é muito indicado, esse programa, para pessoas que já passaram por um divórcio, estão num segundo, num terceiro relacionamento. E eu vejo, Marcos, que hoje é o público que mais procura essa faixa 30 mais, né? 30 a 45, 30 a 50, basicamente é o que tem vindo mais. Queremos agradecer hoje com a gente, aqui em mais um podcast, a psicóloga Tânia Lux Rohapfel. Aprendi a falar corretamente o sobrenome, Tânia? Sim, aprendeu, Marcos. Muito obrigado. Espaço para a sua mensagem final. Ok, eu quero agradecer a atenção de cada um, agradecer a abertura para estar aqui falando, né? Eu me empolgo, até peço desculpas, acabo me alongando um pouco. Eu amo o que eu faço, então eu gosto de falar a respeito disso, mas a minha mensagem final é: se permita. Eu digo assim que na nossa humanidade, né, a gente é feito de carne e osso, então a gente precisa de ajuda, a gente precisa um dos outros e às vezes a gente não se permite, né? A gente quer ser a fortuna, a que dá conta sempre, né? E se permitir esse cuidado também eu diria, um ato de amor próprio. Então, vai ser um prazer responder. Se alguém vir fazer pergunta ou querer conhecer mais, eu vou fazer isso com muito amor e me coloco à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado. E olha, o número é para contato 984-350028. Em mais um podcast, hoje com a gente, a psicóloga Tânia Lux Rohapfel.